No dia em que se completam 60 anos do golpe que instaurou um regime militar no Brasil, diversos ministros contrariaram o presidente Lula e se manifestaram a respeito. Em São Paulo, familiares dos mortos na ditadura cobraram respostas do governo. Uma caminhada em São Paulo lembrou os 60 anos do golpe que instaurou a ditadura no Brasil. Chamada de Caminhada do Silêncio pelas Vítimas de Violência do Estado, o ato teve início na antiga sede do DOI-CODE, na Vila Mariana, um dos lugares mais emblemáticos em que diversos opositores ao regime ficaram presos. Foi no dia 31 de março de 1964 que o então presidente João Goulart foi deposto do cargo. Começava aí um período de 21 anos com os militares no poder e com a passagem de 5 generais no comando do país. Sem eleições diretas para um novo presidente, com o Congresso Nacional fechado e a imprensa censurada. O período foi marcado por perseguição, tortura e assassinatos de opositores ao regime. A história ela costuma ser um momento do tempo presente para se olhar para o passado. Então, a cada momento em que nós vivemos no tempo presente, ela deve ser recontada. Se nós levarmos em consideração que novos documentos surgem, que novos atores resolvem falar, que muitas coisas às vezes ainda foram interpretadas de uma forma e hoje podem ser interpretadas de outra. Até hoje o período é polêmico. Aspectos defendidos como fatos são questionados por historiadores, como o professor Vitor Miciato. Por exemplo, foi um golpe militar e não um golpe civil-militar. Ou, no caso do milagre econômico, que milagre é esse que gestou uma inflação galopante, principalmente ao final dos anos 70 e anos 80? A questão da corrupção também. Naquela época não havia corrupção, mas como assim não havia corrupção se os casos de corrupção que nós tivemos no século XXI remontam ao passado do regime militar? O presidente Lula vetou lembranças à ditadura e optou pelo silêncio. O argumento é que assim é possível evitar um acirramento na relação com as Forças Armadas. Em entrevista em fevereiro, Lula afirmou que o golpe era algo do passado e que não ficaria remoendo o assunto sempre. Ele também orientou que os ministérios não fizessem atos oficiais alusivos à data. Essa medida desagradou parte dos apoiadores do presidente. Ainda assim, vários ministros se manifestaram nas redes sociais com discursos em defesa da democracia e repúdio à ditadura. Entre os ministros, Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, que teve um evento barrado pelo Planalto e escreveu: "É preciso ter ódio e nojo da ditadura", como disse Ulisses Guimarães. Já o senador Hamilton Mourão, do Republicanos, ex-vice-presidente da República, postou: "A história não se apaga e nem se reescreve. Em 31 de março de 1964, a nação se salvou a si mesma." Essa não é a primeira vez que Mourão celebra a data. No ano passado, ele se referiu ao golpe de 64 como uma revolução democrática. Como mudar essa mentalidade que pensa que o passado de uma ditadura pode ser algo melhor do que a democracia? Pela cultura democrática, pela educação democrática. Então, quanto mais tempo vivermos na democracia, quanto mais tempo a história buscar essa ideia de liberdade, mais nós vamos criar uma longa duração da democracia. Gerações cada vez mais voltadas para esse aspecto da cultura democrática. O fim da ditadura, com o início da transição democrática, se deu em 1985, com a posse de José Sarney. Ele assumiu o comando do país após a morte de Tancredo Neves, que tinha sido eleito pelo Colégio Eleitoral.